Sim. Graças e paz, irmãos. Glória a Deus. Vamos estar elevando o nosso Pai em oração, pedindo a Deus que esteja na direção de tudo que vai acontecer aqui nesta noite. E toda honra e toda glória seja dada somente para nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos entrar na Tua presença, Deus, dizer o quanto Tu és maravilhoso em nosso meio, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. A nossa oração é que o Senhor fale nos nossos corações esta noite, Deus, como o Senhor tem falado, Deus, no decorrer desse dia, Pai. Nós temos sentido a Tua presença em todos os lugares, Deus, que nós estamos, Pai. Nós estamos na Sua casa reunidos somente para Te glorificar, Deus, Te adorar, entregar o nosso louvor, a nossa adoração somente para Ti nesta noite, Deus. A nossa oração nesta noite é que o Senhor neutralize, Deus, todo o laço do inimigo, Deus, toda a tensão, Deus, que seja tirada nesta noite, Pai, dos irmãos que vieram Te adorar, Deus, nesta noite, Pai. Não deixe que nada tire a atenção, Pai, da Tua adoração nesta noite, meu Deus. Receba o nosso louvor, a nossa adoração nesta noite, Pai, um cheiro suave, Deus. Muito obrigado por tudo, nós Te agradecemos em nome de Seu Filho amado Jesus Cristo. Vamos adorar e glorificar o nome desse Deus.
céu descer, deixa o 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 céu descer. Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória pra sempre. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, Jesus. E nós possamos a cada dia aprender com essa oração que o Senhor nos ensinou. Fica conosco, Pai. Conduz o culto dessa noite, Senhor. Recebe, Jesus, o culto que a Ti, ó Deus amado, estaremos oferecendo, Senhor. Que seja culto racional, mas não só apenas de emoção, não só que a epiderme sinta, mas que verdadeiramente o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, Pai. Fica conosco. Conduz o culto dessa noite em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue inundando cada vida e cada coração. Amém, queridos? Amém, igreja? Saudade dos irmãos, depois de um período de descanso, retornando para o primeiro culto presencial, depois desse período de férias que nós tiramos. E louvamos a Deus que o Senhor tem cuidado das nossas vidas. E eu louvo ao Senhor pela vida da irmã William, nossa vice-presidente, que durante o meu período de gozo de férias ministeriais esteve à frente das atividades da nossa igreja. Agradecemos ao Senhor pela vida dela e por todos os irmãos que estiveram apoiando a nossa irmã William durante este período. É bom vê-los novamente, bom vê-los com saúde. É bom juntos glorificarmos e exaltarmos a este Deus tão bom, a esse Deus tão maravilhoso. Volte de novo àquela canção, essa última da chamada adoração. Você que está em casa, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, meu querido e minha querida. Também estava com saudade de poder estar falando contigo, estar tendo essa oportunidade, esse momento de juntos glorificarmos a Deus. Queridos, nós acabamos de cantar a canção que é baseada na oração modelo, ensinada por Jesus, não somente para aqueles 12 discípulos que estavam com ele, mas ensinada para cada homem e para cada mulher sobre a face da terra.
A gente reconhece que a nossa vida só tem sentido na presença de Deus. Reconhecemos que nós dependemos dEle. Reconhecemos que a Ele é dada toda a honra, a Ele é dada toda a glória, a Ele é dado todo o louvor. E neste momento eu queria lhe convidar, a você que está tanto aqui no templo quanto a você que está em casa, a que você possa curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, e que você possa neste momento agradecer ao Senhor pela oportunidade que você está tendo nesta noite de glorificá-lo, de exaltá-lo, de bendizê-lo. A oportunidade que você está tendo nesta noite de cultuar ao nome dEle. Acabamos de dizer, Pai nosso nos céus, e o resto, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita, não somente na terra, mas também no céu. Assim como no céu a vontade de Deus prevalece, aqui na terra a vontade de Deus também deve prevalecer. Não somente dentro do templo a vontade de Deus tem que prevalecer, mas também em toda a nossa maneira de viver, a vontade de Deus tem que prevalecer. Em nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, nos nossos relacionamentos, nas decisões que nós tomamos, não importa, a vontade de Deus deve prevalecer. Meu querido, minha querida, você não veio aqui para cumprir um rito semanal. Você não veio aqui a este templo para poder cumprir um ritual de todo domingo. Não é por força do hábito, você veio aqui trazido ou veio aqui trazida pelo Espírito Santo de Deus, com o propósito de juntos glorificarmos ao nome do Senhor. Você que está em casa, você não está sintonizado no canal da nossa igreja, nas redes sociais, porque é um hábito que você já faz todo domingo. Você não está sintonizado na transmissão deste culto, porque você achou interessante, um momento interessante para poder estar ouvindo a palavra. Você está assistindo, participando deste culto de forma virtual, porque o Espírito Santo de Deus assim o quis. Então, neste momento, querido, curve sua cabeça, reconhecendo a soberania de Deus sobre a sua vida, reconhecendo que a vontade dEle prevalece sobre a sua vida, e declare de todo o seu coração: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Vamos cantar em meia voz esta canção. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deus querido, na tua presença nós estamos. Na tua presença nós estamos. Porque quando pensamos, ó Pai amado, em onipresença, não significa que o Senhor está presente em todos os lugares,
mas significa que todas as coisas estão na tua presença. E nós estamos na tua presença. As pessoas que estão, ó Pai amado, tanto nesse templo, quanto aqueles que estão em suas residências, todos, indistintamente, estão na tua presença. E pelo fato de estarmos na tua presença, ó Deus, na presença daquele que tem como nome santo, não podemos, ó Deus querido, continuar do jeito como estamos, porque somos pecadores, somos indignos de estarmos na tua presença. Por isso, Pai Santo, nós rogamos pela tua graça e pela tua misericórdia, porque aprendemos que graça é favor não merecido. Não merecíamos ser salvos, mas fomos salvos por ti. E misericórdia é quando não nos é infligido aquilo que merecemos. Nós merecíamos a morte eterna por causa dos nossos pecados, mas o Senhor impediu que esta morte eterna se tornasse concreta em nossas vidas, ao morrer em nosso lugar e ao trocar a nossa morte pela sua vida. Por isso, Pai Santo, pedimos perdão por todos os pecados que nós cometemos por pensamentos, palavras, obras, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos purifique de todos os nossos pecados. Purifica-nos, ó Pai Santo. Lava nossas vestes espirituais. Purifique os nossos lábios. Purifique o nosso corpo. Purifique os nossos membros. Purifique o nosso coração, ó Deus. Purifica-nos, ó Pai, porque estamos na tua presença. Teu é o reino, tua é a glória para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos neste momento glorificar ao Senhor com o hino do cantor cristão. Está no nosso boletim o hino de número 306. Foi Jesus que abriu o caminho para os céus. Não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lar se o caminho da cruz errar. 306 do nosso cantor cristão. Se você está com você que está em casa, abra o seu cantor cristão, seja ele o cantor físico ou o aplicativo do cantor no seu smartphone e tablet, e vamos juntos glorificar a Deus. Para o céu por Jesus direi, para o céu por Jesus direi, grande é o meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Foi Jesus. Mi maior. Foi Jesus, isso. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu. Não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lar se o caminho da cruz errar. Para o céu. Para o céu por Jesus direi, para o céu por Jesus direi, grande é o meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz direi. Mulheres, certamente.
igreja declara: para o céu por Jesus irei. Para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. Toda igreja comigo. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais neles vou seguir. Sigo, pois, Jesus com a minha cruz, no caminho que ao céu conduz. Para o céu por Jesus irei. Para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. Antes de passar a palavra à nossa vice-presidente, Diaconisa William, que estará nos conduzindo no momento devocional do culto coletivo desta noite, estaremos informando a igreja a respeito das atividades da mesma previstas para esta semana, o momento da igreja em ação. Primeira coisa que nós queremos informar a igreja, que no próximo domingo retornaremos para a nossa querida, amada Escola Bíblica Dominical de forma presencial. A nossa EBD, desde o início da pandemia, por volta da segunda quinzena do mês de março, nós tivemos que suspender a nossa Escola Bíblica Dominical, as aulas presenciais. Logo em seguida, nós retomamos com a nossa EBD, mas de forma virtual, através do aplicativo Google Meet. Então, através desse aplicativo, estamos tendo aulas na classe de adultos, que ficou uma classe conjunta de adultos e jovens, e a classe dos juniores pelo Google Meet, e o departamento infantil, berçário, infantil 1, infantil 2, estavam tendo aula através dos vídeos que eram postados pelas professoras, juntamente pela diretora da Escola Bíblica Dominical, no canal da igreja no YouTube. Mas a partir do próximo domingo estaremos retomando as aulas de forma presencial. No boletim consta que as aulas presenciais envolverão as seguintes classes. Consta que é a classe de adultos, classe de jovens e a classe de adolescentes. Mas prestem bem atenção. Retornaremos no domingo com a classe de adultos e a classe de adolescentes. Adultos e adolescentes retornarão no dia 7. Aí você pode perguntar: pastor, e a classe dos jovens? Bem, a classe dos jovens ela está passando por um momento de reformulação. Nós estamos com novos professores na classe dos jovens e nós tivemos uma reunião hoje à tarde e estaremos adotando um novo procedimento. E esse procedimento vai ser informado para a juventude nos próximos dias. Os jovens vão retornar depois do dia 7, mas vai ser de uma forma assim diferenciada, que vai ser uma experiência que vamos estar adotando, já avisando na perspectiva da Escola Bíblica Discipuladora. Tanto é que amanhã, na segunda-feira, dia 1º de fevereiro, eu preciso ter um momento não somente com os dois professores da classe dos jovens, que é o irmão Zumiro e o irmão Jaivan, os novos professores da classe dos jovens, mas também eu preciso ter um momento com os líderes do colegiado da juventude. Então, você que faz parte do colegiado de líderes da juventude, amanhã, 7h30 da noite, esteja aqui presente aqui na igreja, que nós precisamos conversar para poder alinharmos a estratégia da EBD para a classe dos jovens, que vai ser de fundamental importância ter essa sintonia entre os professores da EBD da classe de jovens com a liderança da nossa juventude. Tem uma proposta extraordinária, eu tenho certeza que a nossa juventude vai gostar.
tá certo? Por isso que os jovens não retornarão no dia 7, mas vão ter aulas presenciais que vai ser informado no culto de quarta-feira. A partir de terça, na verdade, né? Se der tudo certo, terça-feira, através das redes sociais, estaremos já informando como é que vai ser esse novo procedimento com relação à classe dos jovens. Mas classe de adultos e a classe de adolescentes retornarão 9 horas da manhã, a partir do próximo domingo 7. Informo também que nós não vamos ter culto no domingo pela manhã, com exceção de quando for dia de assembleia, de culto administrativo. Então, por exemplo, domingo agora, dia 7, 9 da manhã, adultos e adolescentes, nós estaremos aqui, teremos aquele breve momento de abertura da EBD, logo depois iremos para as nossas classes e teremos a nossa EBD, e assim que terminar a lição, estaremos liberados para retornarmos para os nossos lares. Logo, a escola bíblica dominical, ela sempre terminará por volta das 10h10 da manhã. Aí você pergunta, pastor, classe dos juniores, como é que vai ficar? Juniores e departamento infantil. Paulo. Só chatinho, querido. Classe dos juniores, como é que vai ficar? E o departamento infantil? Vamos lá. Classe dos juniores permanecerá de forma virtual, através do aplicativo Google Meet, e que agora os juniores poderão começar às 9 horas da manhã tranquilamente. Tá certo? Porque estavam começando por volta das 10, mas eles poderão começar no horário das 9. E departamento infantil continuará sendo feitas as aulas de forma virtual através do canal da igreja no YouTube. Pastor, por que não as crianças retornarão para as aulas presenciais e os juniores também não? Por causa justamente para evitarmos a aglomeração. Principalmente porque no caso das crianças, para não ficarem elas muito juntinhas, ficam compartilhando brinquedos, etc., aí há um risco maior de contaminação. Por isso nós estamos ainda segurando o retorno às aulas presenciais do departamento infantil e da classe dos juniores. Mas adolescentes, jovens e adultos, estes já retornarão para as suas atividades normais na escola bíblica. Segundo aviso que eu quero passar para a igreja é que a MCM, as Mulheres Cristãs em Missão, a partir de amanhã, correto, irmã coordenadora? A partir de amanhã, de segunda a sexta-feira, ao longo desse mês de fevereiro, ou ao longo desta semana, estarão realizando um culto matutino de oração, das 5 às 6 horas da manhã. É aberto para a igreja. Lembrando que o limite é de 37 pessoas, respeitando o distanciamento social, tá certo? E com o uso obrigatório de máscara. Mas vai ser das 5 às 6 horas da manhã, aqui no templo, aberto para toda a igreja. Não é apenas para as mulheres, não é apenas para a MCM, mas para toda a igreja, sob a liderança das mulheres cristãs em missão. Então, amanhã até sexta-feira teremos essa semana de oração coordenada pela MCM de 5 às 6 da manhã. No sábado, na quarta-feira, melhor dizendo, dia 3 de fevereiro, teremos nosso culto de doutrinamento e oração. E logo depois do culto de doutrinamento, o pastor terá uma reunião com os integrantes do departamento de programa e eventos para tratarmos da programação do aniversário da nossa igreja. Irmã Paula, que é a diretora do departamento de programa, já fez essa comunicação para todos os integrantes do departamento. E em falar em aniversário da igreja, já temos o tema do aniversário da nossa igreja, que é alcançados pela graça, multiplicando esperança. É o tema do aniversário da nossa igreja, que acontecerá, se Deus assim nos permitir, no período de 16 a 18 de abril deste ano. E a divisa está em Romanos, capítulo 5, verso 1 e verso 2. Informações sobre o orador, que já temos orador, já está confirmado, orador e mensagem musical, estaremos divulgando nos próximos dias. Reunião do conselho, os irmãos que integram o conselho de líderes da igreja, neste sábado, dia 6 de fevereiro, 7h30 da noite, teremos nossa primeira reunião ordinária do conselho de líderes aqui na igreja, reunião de forma presencial no gabinete pastoral, às 7h30 da noite.
PGM, Pequeno Grupo Multiplicador Protótipo, teremos nosso encontro também no sábado, só que vai ser das 6 até as 7 horas da noite, na residência, confirmada? Na residência da irmã Maiara ou Eliana? Maiara. Na residência da nossa irmã Maiara. Então, junto à igreja do PGM, sábado, 6 da tarde, na residência de Maiara, teremos o nosso encontro. Das 6 às 7, porque 7h30 tem a reunião do conselho. E por fim, no próximo domingo à noite, teremos a celebração da Ceia do Senhor, durante o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Irmã William, com a palavra neste momento. Graça e paz, amados. Estamos felizes, né? Por estarmos aqui mais uma vez reunidos e com o nosso pastor e a sua família de volta. Embora não tiraram as férias no seu tempo normal, voltaram antes, mas para nós é um privilégio, um prazer estar com vocês e alguns irmãos também que nós não estávamos vendo, né? A temática desta noite é: no mundo, mas não do mundo. Nós estamos vivendo aqui, passando pelas dificuldades daqui, mas nós somos de um outro plano. Em João capítulo 17, versículo 15 e 16, nos diz: não rogo que eu os tire do mundo, mas que eu os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Jesus está sentindo que é chegada a sua hora. Olha para os discípulos e roga ao Pai por eles, que ficarão no mundo e que terão que enfrentar muitas e muitas lutas. Que eles não se deixem corromper pelos valores degradados, pois tornaram conhecedores da verdade e passaram a pertencer a um mundo de valores morais e espirituais. Que pensar que Jesus, ao orar pelos seus discípulos, rogou também por aqueles que haveriam de crer. E isto nos inclui. Na prática, todo aquele que aceita Cristo passa por esta mudança. Continua no mundo, mas não é mais deste mundo. Alguns se transformam de maneira pronta e radical, outros de maneira lenta e reflexiva. O cristão não vai viver num mundo à parte. Ele continua a vida trabalhando, estudando, fazendo seus negócios, mas agora firmado em valores morais e espirituais, de justiça, honestidade, caráter, diferentemente daquilo que o mundo faz, para então poder exercer sua influência. Para isso, precisamos nos aperfeiçoar na verdade, buscando a intimidade que Jesus nos propõe, semelhante àquele que existe entre o Pai e o Filho. Assim como a Igreja de Cristo, continuaremos a tarefa de ser sal e luz do mundo. Essa reflexão foi o nosso pastor quem escreveu. Porque às vezes as pessoas pensam que nós somos evangélicos, nós somos diferentes, nós somos de uma matéria diferente, não passamos por dificuldades, né? E essa reflexão nos diz que estamos aqui passando um tempo, mas nós não somos aqui. Mas no período que nós estamos aqui, precisamos
viver de uma forma que as pessoas vejam a diferença em nós. Agora nós vamos fazer a leitura bíblica alternativa, que se encontra em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Tito 3, 5, João capítulo 3, versículo 2 e 3, 2 Coríntios 3, 18 e Gálatas 2, 20. Vamos nos colocar de pés. Vamos falar bem bonito, bem forte, né? Eu lerei, né? E depois os homens. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai contemplá-la até o dia de Cristo Jesus. Homens. Mulheres, filhinhos, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o que veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Todos nós. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Podeis assentar. Mais uma vez, confirma-se. Precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Precisamos ser a Bíblia. Carregamos, conduzimos a Bíblia, mas a nossa vida precisa ser a Bíblia. Que as pessoas vejam em nós a diferença. Que diga, ali vai um servo de Deus, um homem, uma mulher temente a Deus, né? Que o nosso Deus nos abençoe e nos fortaleça para que nós possamos realmente estar vivendo dessa forma. Nesse momento, nós iremos dedicar os nossos bens e a nossa vida no instrumental. Nem só a oferta, moeda, mas o principal é a sua vida, é o seu ser, é o seu tempo, é o seu coração, é tudo que você é. Dedique ao Senhor Jesus.
semana, nos aleve a Deus em oração, agradecendo por essa oferta, por aqueles que não contribuíram, mas que contribuem com o coração, com as orações, né, com as suas atitudes também, que o Senhor retribua em bênçãos a cada um. Mas que possamos também apresentar, Senhor, o nosso tempo, Pai amado, a cada dia. Que possamos apresentar a cada dia, Pai amado, o nosso eu para o Senhor, para que possamos fazer a cada dia a diferença, Deus. Queremos te dizer que nada somos sem a tua misericórdia, nada podemos fazer, mas contigo, ó Deus, somos mais do que vencedores. Graça te rendemos por cada ofertante desta noite. Pai amado, que o Senhor esteja assim abençoando de forma toda especial, tantos quanto os outros, o Senhor esteja assim abençoando, ó Pai, e que possamos a cada dia dar o nosso melhor para o Senhor. Abençoa, Pai amado, grandemente as nossas vidas. Abençoa a tua serva, Pai amado, em frente do teu trabalho. Abençoa a vida do pastor, que vai trazer logo mais a tua palavra. Que o Senhor possa falar grandemente aos nossos corações. E que nós não viemos sair daqui como entramos, mas que possamos sair daqui saciados com a tua palavra. Fique conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Vamos nos colocar de pé? Abraçar a gente não pode, mas dar aquele tchauzinho, então apertar assim, ó. A gente pode, não é verdade? Pode ou não pode? Assim pode, né? Então olha aí para o irmão que está ao teu lado. Tem aqui, faz um sinalzinho aí, quem está nos visitando essa noite? Desse lado de cá, tem alguém nos visitando? Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. É aqui, desse lado aqui, tem alguém? Tem visita? Seja bem-vindo, já é de casa. É de casa, seja bem-vindo. E a igreja agora, vamos dizendo sejam bem-vindos, para eles voltarem sempre, tá certo? Nada de parar no meio do caminho. Combinado? Combinado? Então vamos lá. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre, fique com a gente para sempre. Traga mais gente para a gente. Bem, sejam bem-vindos em nome de Jesus e vamos louvar ao Senhor, amém? E essa música, essa primeira música, diz o seguinte, deixa eu tirar aqui, agora pode, né? É só quando está sentado que não pode, cantando pode. Diz que a gente não pode deixar de amar o Senhor, a gente não pode deixar de adorar ao Senhor. Todo esse desejo o Senhor coloca dentro de nós. E aí dentro do nosso coraçãozinho tem um espaço que cabe, né? Só o Senhor pode preencher. Então esse desejo aí vem dele também. Então vamos louvar. Amém? Amém, igreja? Vamos louvar. E diz assim a música: eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de desejar tua presença, o pão vivo que desce do céu. A palavra mais aleluia, é o teu rio de vida, Deus, e me sustenta. E as palmas louvam o Senhor. Aleluia. Eu ouço a tua voz chamando o meu nome. Pra quê? Para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome.
da tua presença. É o que eu mais quero, É o que eu mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer. é o meu maior prazer. Te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar Tua presença, e o pão vivo que desce do céu. É a palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida que me sustenta. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da sua presença. É o que eu mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer. Te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar. Não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu. a palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida que me sustenta. Posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida que me sustenta. eu te louvarei De todo o coração, todo o coração. mais o que o ouro E a prata, a tua presença me basta. a tua presença me basta, A a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar. não posso deixar de adorar, Eu não posso deixar de desejar tua presença. o pão vivo que desce do céu. Eu não posso deixar de te amar, Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu. A palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida que me sustenta. E as vozes agora louvam ao Senhor. Vamos lá? Mais uma vez. Eu não posso deixar de te amar. Deixar de... Tua presença. É o teu rio de vida e me sustenta. E me sustenta. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor.
Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou nos santos dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou nos santos dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Santo Deus, Santo, Santo, Santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou nos santos dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Só a igreja. Quem já pisou no santo dos santos não sabe viver, Senhor.
Clamar pela glória. A glória de Deus. Glória de Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor é o Deus da nossa vida, Jesus. Ó Deus amado, obrigado, Senhor. E esperamos em Ti que os louvores que a Ti foram entoados tenham chegado a Ti, as suas narinas, com cheiro suave e agradável ao Senhor. Continua, Deus amado, a falar aos nossos corações. E nos desperta, ó Pai amado, para o quanto nós precisamos do Senhor. E as pessoas que um dia já estiveram aqui, um dia já te serviram, um dia já fizeram muito mais do que tem feito hoje, já se dedicaram muito mais do que tem se dedicado hoje, venham perceber que em outro lugar não sabem viver senão na casa do Senhor, aos pés do Senhor, meu Pai. Desperta a cada dia o desejo de te louvar, de te bendizer, mas também de te servir, de colocar ao seu dispor seus dons e os seus talentos, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu lhe convido a você abrir sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versos 2 e 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versos 2 e 3. Você que está em casa, abra sua Bíblia, seja a Bíblia física, seja o aplicativo da Bíblia Sagrada no seu smartphone, no seu tablet. E vamos juntos acompanhar a leitura das Sagradas Escrituras, 2 Coríntios 3, 2 e 3. Eu sei que vocês ficaram em pé agora há pouco, mas vou pedir em reverência ao autor da palavra que acompanhem a leitura, ou procedamos à leitura em pé. O texto está ali na projeção. Eu vou pedir que a igreja leia os versículos 2 e 3 que estão na projeção. Depois eu vou ler os mesmos versículos, só que na NVI, na nova versão internacional, porque essa é a Almeida corrigida. Pode começar a ler. 3, 2, 1. Vós... De acordo com a NVI, nova versão internacional, o texto que nós acabamos de ler fica assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo.
não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Que Deus nos abençoe através de sua rica palavra em nossos corações. Podeis aceitar. Queridos, eu confesso que esse texto ele tem queimado no meu coração, ainda quando eu estava no gozo de férias, ainda quando eu estava no período de descanso. Esse texto ele estava falando muito ao meu coração. E aí você pode perguntar, mas pastor, por que esse texto ele trouxe inquietação para a sua vida? Pelo fato de que eu fui levado a refletir sobre que tipo de mensagem nós temos transmitido com as nossas vidas. Que tipo de mensagem nós temos transmitido para o mundo através das nossas ações, através das nossas atitudes. Como as pessoas elas têm interpretado o comportamento que nós temos tido, as decisões que nós temos tomado, os nossos procedimentos, as nossas atitudes, como é que as pessoas têm interpretado as ações, decisões, omissões feitas por mim e por você. Mas ainda, meu querido, eu queria que você refletisse junto comigo. Será que nós temos levado as pessoas a sentirem o desejo de conhecerem a Jesus através da transformação que Ele tem proporcionado em nossas vidas? Será que quando as pessoas elas nos veem, quando as pessoas nos ouvem, quando as pessoas têm contato conosco, será que elas sentem vontade de servir o mesmo Deus e de professar a mesma fé que nós professamos? Servir ao mesmo Deus que nós servimos, abraçar a mesma fé que eu e você abraçamos? Será que as pessoas, quando elas nos observam, quando as pessoas nos leem, elas sentem vontade de conhecer este Deus? Ou pelo contrário, diante do nosso comportamento, diante da nossa atitude, diante do nosso procedimento, obrigado, filho amado, futuro diácono Samuel Ferraz. Prosseguindo. Mas será que quando as pessoas elas leem as nossas atitudes, leem o nosso comportamento, verificam as nossas ações, as pessoas chegam e dizem o seguinte: eu, para ser crente como fulano, para ser crente como cicrano, prefiro não ser. Aí nessa hora a gente diz o quê? Misericórdia. Misericórdia. Queridos, quando Paulo ele escreveu a segunda carta para a igreja de Corinto, ele se deparou com um problema muito sério, muito grave. Um problema que havia sido gerado pelos falsos apóstolos, por falsos mestres, que através de ensinos heréticos, através de ensinos errados, através de argumentos distorcidos da palavra, estavam desviando a igreja de Corinto da sã doutrina. Eu estava falando hoje à tarde, no momento de bate-papo e reunião ao mesmo tempo, né, Jaivan? Com Jaivan e Zumiro, nós estávamos falando a respeito da questão da escola bíblica, e aí chegou um determinado momento que eu compartilhei com eles, eu estava terminando de preparar o sermão desta noite. E aí eu estava dizendo para eles o seguinte: imagine a situação de Paulo. Quando Paulo, a igreja de Corinto, foi uma igreja que foi fundada por Paulo. A igreja de Corinto, ela foi fruto do trabalho missionário de Paulo. Ou seja, todas aquelas pessoas que estavam ali naquela igreja, elas tiveram a oportunidade de conhecer Jesus através do trabalho, do discipulado, da evangelização, do RD, do relacionamento discipulador desenvolvido por Paulo. Então, o que elas sabiam de Jesus foi através da vida de... Diga para a pessoa que está a 1,5 metro de distância de você, tanto à sua direita quanto à sua esquerda. Diga assim: as pessoas de Corinto conheceram Jesus através
da vida, do testemunho, do comportamento e das atitudes de Paulo. Agora chega para a pessoa que está a 1,5 metro de distância atrás de você. E diga para ela o seguinte: meu querido ou minha querida, as pessoas têm visto Jesus através de você? Olha para cá. Você que está em casa, você também não fica fora. Chega para a pessoa que está do seu lado aí em casa e pergunte se a pessoa que está do seu lado, diga para o seu marido: ô marido, fala igual como minha esposa me chama, marido, ô marido, as pessoas têm conhecido Jesus através de você? Você, marido, chega para a esposa e diz: ô mulher, ô amor, benzinho, meu coquinho, não sei como é que você chama a sua esposa neste momento, mas pergunte a ela: as pessoas têm conhecido Jesus através da sua vida? Você que é filho, que está assistindo o culto neste momento, diga para os seus pais: as pessoas têm conhecido Jesus através da vida do Senhor, pai, através da vida da senhora, mãe. Você que é pai, você que é mãe, pergunte ao seu filho neste momento que está em casa: as pessoas têm conhecido Jesus através da sua vida, filho? É meio complicado. E aí, como eu estava dizendo, as pessoas da igreja de Corinto, elas conheceram Jesus através de Paulo. As pessoas de Corinto, elas foram evangelizadas e discipuladas por Paulo. Paulo investiu a sua vida pelas pessoas da cidade de Corinto, uma cidade que em si já era complicada, uma cidade portuária, uma cidade que tinha contato com diversas culturas e que tinham costumes que deixavam qualquer um de cabelo em pé. Uma cidade que era idólatra, uma cidade que cultuava vários deuses, uma cidade que vivia em devassidão, e foi para esta cidade que Paulo, ele dedicou parte da sua vida pregando o evangelho. E essas pessoas conheceram Jesus através de Paulo. Aí você pode falar assim: mas pastor, tem alguma coisa errada, porque é justamente a carta de Corinto, principalmente a primeira carta de Corinto, que a gente observa que era uma igreja extremamente problemática, uma igreja que estava completamente dividida, umas pessoas dizendo que eram adeptas a Paulo, outras pessoas diziam que gostavam mais de Pedro, que é chamado de Cefas, outras diziam que gostavam mais de Apolo, e outras diziam: olha, nem Apolo, nem Cefas, nem Pedro, é Jesus, eu sou do time de Jesus. Uma igreja extremamente complicada, que durante a ceia nem parecia que era a celebração de ceia, que as pessoas ficavam parecendo uma verdadeira orgia, comiam bastante, ficavam bêbadas, faziam coisas terríveis no momento em que elas deveriam estar lembrando do sacrifício de Jesus. E era justamente esta igreja que foi formada e fundada por Paulo, sim. E valia a pena trabalhar com esse povo, humanamente falando? Não. Porque era um povo que, apesar de ter tido a oportunidade de conhecer Jesus Cristo por diversas vezes, era um povo que achava que eles se bastavam, que não tinham espírito de servo, não tinham visão de reino. E imaginavam que os seus desejos e vontades e a sua visão individual deveria prevalecer sobre a visão do reino de Deus. Humanamente falando, não valia a pena, era um povo complicado. Mas preste bem atenção, por mais complicado que fosse aquele povo, foi o povo que foi amado por Jesus Cristo. E era um povo que carecia da graça e da misericórdia de Deus. Ao longo deste mês de janeiro, durante as férias ministeriais, vocês tiveram a oportunidade de ouvir vários irmãos aqui neste púlpito falando todos sobre graça e misericórdia. Tivemos o Miro, tivemos Jaivan, tivemos Augusto, tivemos Josemar, tivemos William, tivemos vários irmãos que estiveram pregando nos cultos de quarta e domingo, falando sobre graça e misericórdia. E uma coisa que todos eles falaram era de que a graça é um favor
imerecido. É algo que nós não merecemos receber, mas Deus nos concede. E misericórdia é quando aquilo que nós merecíamos receber, nós não recebemos. Traduzindo para outras palavras, nós não merecíamos ser salvos, mas mesmo assim, Jesus nos salvou. Isso é misericórdia? Não. Isso é graça. Nós merecemos a morte eterna por causa dos nossos pecados, mas através de Cristo, essa morte eterna não se concretizou. Isto é graça? Não. Isso é o quê? Misericórdia. E o povo de Corinto merecia, o povo de Corinto, ele deveria receber a graça, era alvo da graça e era alvo da misericórdia divina. Por isso que Paulo escreveu a primeira epístola para aquela igreja. Só que mesmo depois de ter escrito aquela primeira carta, a igreja continuava apresentando problemas. Porque ela preferia ouvir as vozes de outras pessoas, ouvir as vozes de outros mestres, ouvir falsos apóstolos, ouvir falsos mestres, do que seguir a verdadeira doutrina. E por quê? Porque a verdadeira doutrina, ela confronta. A verdadeira doutrina, ela nos mostra quem realmente nós somos. A verdadeira doutrina nos leva a uma mudança de vida, a uma quebra de paradigma, a uma tomada de decisão. E as pessoas não querem mudar. As pessoas não querem transformação. As pessoas sofrem da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim e você sempre assim. Gabriela. Pastor, a igreja de Corinto estava passando por isso? Estava. E mudou com relação aos nossos dias? Não, continua a mesma coisa. Homens e mulheres que acham que não precisam passar por qualquer tipo de transformação. Eu nasci desse jeito e vou morrer assim. Eu sou ignorante mesmo. Quem não aguenta que se vire. Não tem gente que pensa assim, Eliana? Tem. Não tem gente que acha que não precisa de mudança nenhuma? Tem. E aí tinha falsos apóstolos, tinha falsos mestres que chegavam e diziam, era para continuar assim mesmo. Você não precisa de santificação não, você não precisa de mudança de vida não, você não precisa de transformação não. Pode continuar do jeito que você está, porque Deus te ama do jeito como você é. De fato, Deus nos aceita como nós somos. Só que ao nos aceitar, ao permitir que nós nos acheguemos a Ele, uma vez tendo aceitado a Ele, nós temos que nos enquadrar no padrão dEle. Romanos diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o quê? Qual seja a vontade de Deus. A mudança é necessária, é um elemento inigualável, é um elemento, melhor dizendo, indispensável de uma pessoa que se declara serva do Senhor Jesus Cristo. E aí justamente o problema era de que esses falsos profetas, melhor dizendo, falsos mestres, esses falsos apóstolos, para tentar minar a credibilidade de Paulo, eles diziam que Paulo era uma pessoa que não deveria se confiar. Você acha que Paulo passou pelo novo nascimento? Não. Paulo ele era aqui até pouco tempo atrás, não era ele que perseguia a igreja? Não era ele que consentiu na morte do diácono Estevão? Não foi ele que levou muitos cristãos para a morte? Você acha que ele teve mudança de vida? Não, Paulo não teve mudança de vida nenhuma. E aí muitos chegavam e diziam o seguinte, Paulo nem pode ser chamado de apóstolo. Paulo andou com Jesus durante o ministério terreno dele? Não. Paulo estava junto com os 12? Não. Então como é que Paulo pode se arvorar como apóstolo?
Tanto é que a segunda carta de Coríntios, ela tem dois propósitos, duas propostas, dois objetivos. E o primeiro objetivo é de reafirmar a autoridade apostólica de Paulo. Paulo, ele teve que chegar e mostrar por A mais B de que ele tinha sim autoridade dada por Deus para exercer o apostolado. Mesmo que fosse considerado um apóstolo abortivo, fora do tempo. E aí esses falsos mestres, esses falsos apóstolos, para tentar mostrar a sua credibilidade, eles apresentavam cartas de recomendação, dizendo: olha, tem aqui um documento mostrando de que você pode confiar em mim, que aquilo que eu digo é a verdadeira escritura. Agora, que documento atesta Paulo? Que documento traz a confiabilidade para a pessoa de Paulo? Qual é a carta de recomendação que Paulo traz? Quem é ele? De onde ele veio? Com que autoridade ele pode falar essas coisas? E aí Paulo escreve no capítulo 3, dizendo que ele não precisava de carta de recomendação de ninguém para poder exercer o seu ministério. Ele não precisava das palavras elogiosas dos membros da igreja. Ele não necessitava dos documentos escritos para que pudessem atestar a sua fidelidade doutrinária, a sua lealdade a Cristo ou a sua autoridade enquanto apóstolo. Para o apóstolo Paulo, está lá no versículo de número 1 e verso de número 2 do capítulo 3 de 2 Coríntios. Para Paulo, a própria vida dele, o seu testemunho, a sua sinceridade de ação em prol do Evangelho e principalmente as vidas que tiveram contato com ele, já falavam por si só. A igreja, a própria igreja de Corinto e as demais igrejas que ele havia fundado, era a prova viva, tendo em vista que foram alcançados pela graça de Cristo, através da instrumentalidade do apóstolo Paulo. Daí, quando ele chega no versículo de número 3, parte B, ele diz que a expressão escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Meu irmão, a tinta, com o tempo, ela vai se apagando. A tinta, com o tempo, ela vai perdendo a sua cor. A tinta, com o tempo, ela pode ser encoberta, porque a tinta não passa de um fluido inanimado. Porém, o Espírito do Deus vivo, ele, por si mesmo, é vida. O Espírito do Deus vivo, ele, por si só, é vivificante. Além de ser vivo, ele gera vida. O Espírito de Deus, além de ser vivo, ele gera vida. E a vida que o Espírito de Deus proporciona é uma vida que é eterna e que não tem defeito. Não é passageiro, não é transitório, não é algo que pode ser quebrado, como foram quebradas as tábuas da lei por Moisés. Você está lembrado? Lá está escrito lá no texto de Êxodo, capítulo 32, do verso 19 até o verso de número 24. Moisés passou quantos dias no Monte Sinai para receber as tábuas da lei? Quantos dias? 40 dias. Ele passou 40 dias para poder receber a lei. E aí Deus, ele chega e escreve com o seu próprio dedo a lei nas duas tábuas de pedra. E aí Moisés, quando ele desce no Monte Sinai, pronto para levar a lei de Deus para as pessoas, e aí ele se depara com quem em Israel? O arraial naquele momento estava em polvorosa, porque ao invés de estarem adorando a Deus, ele estava adorando a um bezerro de ouro. Eles que há alguns dias atrás haviam visto o poder de Deus através da abertura do Mar Vermelho, haviam visto a ação de Deus através do derramamento das 10 pragas sobre o Egito, viram Deus libertá-los do jugo do faraó.
com a sua mão forte e poderosa, e que haviam prometido a Deus que seriam fiéis a Ele até a morte. E bastou Moisés ficar 40 dias longe, que o povo se esqueceu de Deus e resolveu fazer um ídolo para si. Qual foi a atitude de Moisés, Jaivan? Quebrou as tábuas. Jogou as tábuas no chão, quebrou as tábuas de raiva diante da infidelidade do povo. É por isso que Paulo, milênios mais tarde, diria de que a lei escrita por Deus no coração, a lei dada pelo Senhor, ela está escrita no coração de todo aquele que se rende ao senhorio de Cristo. E ao ser escrita uma vez no coração, ninguém apaga. Uma vez escrita no coração do homem, ninguém retira. Uma vez escrita no coração do ser humano, ninguém é capaz de apagar. Em Ezequiel capítulo 36, verso de número 26. Por isso, querido, nós podemos chegar e retirar desse texto 4 verdades. Primeira verdade, repita comigo: a verdade escrita no coração. Vou repetir: a verdade escrita no coração é a mais legível mensagem de Deus. Não esqueça. Primeira verdade, a verdade escrita no coração é a mais legível mensagem de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui já leu a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse? Levante a mão. 1, 2, 3. Pode baixar. Quem aqui já leu o Novo Testamento completo? Pode baixar. Quem aqui já leu o Antigo Testamento todo? Pode baixar. Várias pessoas que estão aqui não leram todo o Novo Testamento ou não leram todo o Antigo Testamento. Tem pessoas que o máximo que chegaram perto da Bíblia foram de ler alguns versículos isolados. Não chegaram nem a ler um livro completo. Olha para cá. E tem muita gente no mundo que nunca leu este livro. O mundo nem sempre lê as Escrituras, mas todo mundo está nos lendo. Você está sendo lido por todas as pessoas que estão ao seu redor. Vocês que estão me vendo agora, estão me ouvindo, vocês estão me analisando para ver se aquilo que eu estou falando condiz com a minha vida. O que você fala, as pessoas que estão te ouvindo, elas começam a analisar para ver se aquilo que você está dizendo condiz com a sua vida, com a sua atitude, com o seu comportamento. É por isso que Juan Carlos Ortiz diz que o testemunho é o 5º evangelho. Nós somos a propaganda de Cristo neste mundo. Como assim, pastor? Olhe para mim. Tem quanto tempo que Jesus morreu? Jesus morreu ontem? Quantos anos? Não chega a 2021, mas já tem 2000 anos, quase 2000 anos que Jesus morreu. Quase 2000 anos que Jesus morreu. Vai fazer 2000 anos em 2030. Aí vai fazer 2030, não, 2026. Aí vai fazer 2000 anos que Jesus morreu. Isso quer dizer que nenhum de nós, nem eu, nem você que está em casa, nós nunca vimos Jesus.
nunca ouvimos a voz dele. Você não sabe qual é a aparência que Jesus tem. Ah, eu sei, ele é loiro. Quem disse? Quem foi que disse que Jesus é loiro, que Jesus tem olhos azuis? Ninguém sabe a aparência de Jesus. Nós nunca ouvimos a voz dele de forma altissonante. Jesus não escreveu uma linha sequer, porque todos os evangelhos não foram escritos por Jesus, mas por pessoas que foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. E aí vem a pergunta que não quer calar: como é que as pessoas sabem quem é Jesus? Através de nós. Se eu digo que sou servo do Senhor Jesus Cristo, e se eu digo que eu vivo da forma como ele viveu, então se espera de mim atitude semelhante à dele. Ou logo, se Jesus perdoou, eu também tenho que. Se Jesus amou, eu também tenho que. Se Jesus foi misericordioso, também tenho que ser. Se Jesus ele buscou a paz, eu também tenho que buscar. Se Jesus foi fiel, eu também tenho que ser. Se Jesus falou a verdade, eu também tenho que falar a. Vós dizeis que sou mestre e Senhor. Sim, eu sou. O que eu fizer, pode falar. O que eu fizer, quem foi que disse isso? Jesus. Por isso, meu querido, que a verdade escrita no coração era a mais legível mensagem de Deus. Não se pode esperar da atitude do cristão um outro comportamento que não seja o comportamento de Cristo. E quando nós temos a mudança de vida, se realmente passamos pelo novo nascimento, as pessoas vão ver em nós Cristo Jesus. Nas nossas atitudes, nas nossas ações. Elas vão ler Cristo através de nós. Elas vão ver Jesus através de nós. Segunda verdade. Repita comigo. A verdade escrita no coração é a mais duradoura mensagem de Deus. De novo. A verdade escrita no coração é a mais duradoura mensagem de Deus. Quando uma pessoa se converte a Cristo, diz a Bíblia Sagrada que era o quê? Selada pelo Espírito Santo da promessa. Aqueles que meu Pai me deu, ninguém arrebatará das minhas mãos. Por isso que a gente diz, uma vez salvo para sempre. Porque nós somos, está escrito lá na carta de Pedro, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para o quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, que uma pessoa que se converte a Jesus Cristo, uma vez ela é salva para sempre. E a obra que Jesus faz no coração do indivíduo não se desfaz. Ninguém pode apagar a escrita do Espírito Santo na sua vida. Ninguém pode apagar aquilo que o Espírito Santo fez no coração que foi genuinamente transformado pelo poder de Deus. Ninguém. É por isso que Paulo, ao escrever para a igreja em Roma, diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, e nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está onde? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você é de Deus e de mais ninguém. É por isso que nós podemos afirmar
que uma vez tendo sido alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus, a verdade escrita no nosso coração é a mais duradoura mensagem de Deus. Terceira verdade, repito comigo, a verdade escrita no coração é a mensagem mais convincente de Deus. A verdade escrita no coração é a mensagem mais convincente de Deus. Uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus, querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga que nos assiste nesta noite, é a prova mais irresistível, é a prova mais irretratável, é a prova mais irrefutável em favor da verdade, porque só o Evangelho de Jesus tem o poder de transformar vidas. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas. Declare ao Senhor neste momento. 3, 2, 1. Cristo. Sobre a morte vencer. Meu querido, só o Evangelho de Cristo transforma vidas. Por isso, não me venha dizer que não existe recuperação para o ser humano. Não me venha dizer que o ser humano é uma pessoa que é a causa perdida. Não me venha dizer que tem pessoas que não têm qualquer tipo de possibilidade de mudança. Jesus tem o poder de transformar mentes e corações. Porque para Deus, meu querido, nada é impossível. Para Deus nada é impossível. É por isso que nós dizemos que essa mensagem ela é convincente. Só a verdade de Deus ilumina os olhos daqueles que estão imersos no pecado e na escuridão espiritual. E nenhuma mensagem, meu querido, nenhuma mensagem, nenhum sermão, nenhuma palavra, nenhuma linha argumentativa é mais persuasiva do que uma vida transformada pelo poder de Deus. Eu posso utilizar todas as ferramentas de exegese homilética, mas elas serão inúteis se não houver transformação na minha vida. Eu posso passar 4, 5 anos em um seminário, mas nada vai adiantar se a minha vida não for plenamente transformada. Meu querido, você pode gastar todo o seu latim tentando trazer o seu vizinho para a igreja, mas ele só vai ter vontade de conhecer Jesus Cristo se ele ver em você a mudança que o Espírito e somente o Espírito Santo de Deus é capaz de proporcionar no coração do ser humano. Daí a responsabilidade que recai sobre as nossas vidas, não somente sobre a vida do pastor da igreja, mas sobre a vida de todo aquele que é crente em Cristo Jesus, de darmos o bom testemunho e de demonstrarmos através da nossa atitude, não apenas dentro do templo, mas em todos os lugares onde possamos estar, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, nas nossas transações comerciais, nos nossos relacionamentos, demonstrar que verdadeiramente somos sal da terra e luz do mundo. Verdadeiramente sal da terra e luz do mundo. Está percebendo? Porque essa mensagem confronta, porque ela implica necessária e obrigatoriamente em mudança de vida. Em mudança de vida. Por fim, última verdade. Quarta e última, repito comigo, a verdade escrita no coração é a mensagem
mais profunda de Deus. É a mensagem mais profunda de Deus. A lei, e quando eu me refiro à lei, não estou me referindo à lei humana. Estou me referindo à época da lei mosaica. A lei mosaica era um mandamento externo. O tempo da lei era o tempo externo. Mas a graça é um princípio interno que é gerado dentro do nosso coração. A lei foi escrita fora de nós, enquanto a graça foi escrita dentro de nós. A lei nos fala o que devemos fazer para Deus, enquanto a graça nos mostra o que Deus fez por nós. É por isso que nós podemos dizer que essa mensagem escrita no coração, essa verdade escrita no coração é profunda. Porque uma vez submisso e submetido ao senhorio de Cristo, Jesus, ele nos muda e ele transforma toda a nossa maneira de viver. E é por isso que quando Isaías teve aquela visão do trono, quando ele viu o trono do Senhor, lá em Isaías 6, ele disse: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios, de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Me preocupa quando o pecado não mais me incomoda. Me preocupa quando eu acho que não tem problema nenhum em cometer a transgressão contra Deus, e mesmo assim eu finjo que estou fazendo a vontade dele. Me preocupa quando o odor fétido do pecado não provoca mais asco na minha vida, não provoca mais nojo na minha vida. Se isso está acontecendo, significa que eu ainda não passei pelo processo de total regeneração. Nós temos que reconhecer que estamos na luta diuturna, constante, implacável, incessante e ininterrupta contra o pecado. É por isso que o apóstolo Paulo, ele disse: aquilo que quero, não faço, e o que não quero, isso eu faço. Miserável homem que sou, quem livrará o meu corpo desta morte? Paulo, ele reconhecia que mesmo procurando viver a vontade de Deus, ele estava sujeito a pecar. Mas ele acreditava que mesmo ao pecar, ele podia alcançar de Deus misericórdia se ele confessar o pecado, como disse o apóstolo Pedro. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso é ser carta viva. E eu concluo o sermão desta noite. Me perdoem por ter demorado, mas foi necessário. Concluo com as seguintes indagações. Que tipo de mensagem tem sido lida pela humanidade através da sua vida? Que tipo de evangelho eu e você temos revelado para este mundo? Somos cartas vivas de Deus. Sejamos cartas vivas para este mundo em crise que Ele pôs
nos abençoe. Feche seus olhos nesse momento, igreja. E medite profundamente na letra dessa canção. E que verdadeiramente, desculpa a redundância, seja uma verdade em nossas vidas. Que a gente volte, que a gente olhe onde a gente errou, onde é que a gente está errando. E que a gente peça ao Senhor que conserte. Vamos voltar à essência da adoração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Quando a música esmorece, quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Mas que uma canção eu te darei, Pois apenas uma canção não é o que queres em mim. Mais profundo busca, Senhor, no que os olhos podem ver. Eres meu coração. Estou voltando para a essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és Digno, embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mas que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim.
mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, e a essência és tu. E as vozes louvam o Senhor. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. Jesus. Oh, Jesus, me perdoa, Pai, Oh, me perdoa por tudo que eu tenho que feito, eu Senhor. fiz dela. E a Essência essência és tu. A essência és tu, Jesus. Amém. A igreja em oração. Deixa eu fazer uma pergunta. Você que está aqui conosco nesta noite, que ainda não tomou uma decisão por Jesus Cristo, que ainda não se rendeu a Ele. Falamos de graça, falamos de misericórdia e falamos de verdade. E esta verdade, Deus quer escrever na sua vida, Deus quer escrever no seu coração. Deus está te dando a oportunidade nesta noite de ter uma mudança radical na sua existência. Uma mudança que só Ele pode proporcionar. Ele quer te dar vida eterna. Ele quer te salvar. Ele quer que você tenha um relacionamento de intimidade com Ele. Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer fazer parte da sua história. Mas para isso, é necessário que você tome uma decisão. Tanto aqueles que estão aqui no templo, quanto aqueles que estão em casa. Você quer entregar a sua vida a Jesus, você quer confessá-lo como seu Salvador. A igreja está em oração. Tem alguém que nesta noite, tendo ouvido a palavra de Deus, deseja confessar Jesus Cristo como Salvador, deseja aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Se é o seu desejo, se é a sua vontade, sinalize com uma de suas mãos, os que estão aqui no templo, que nós estaremos orando por você. Alguém? Você que está em casa, está aparecendo o QR Code agora na parte inferior do vídeo. Você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. Você será direcionado a um formulário onde você poderá estar manifestando o seu desejo de entregar-se a Jesus Cristo. Preencha esse formulário que vai ser enviado para a nossa igreja, que nós estaremos entrando em contato com você, não importa em que parte do país você possa estar neste momento. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Você já foi crente, mas por alguma razão você está afastado dos caminhos do Senhor e você quer se reconciliar com Jesus. A hora é essa. Alguém que deseja se reconciliar com Jesus Cristo, sinalize com uma de suas mãos. Tem alguém que quer se reconciliar com Jesus? Se não, deseja a pessoa que está ao seu lado uma semana de paz, uma semana abençoada. Uma semana de paz, uma semana abençoada. Vamos ficar em pé. Muito obrigado, meu querido, minha querida, que nos acompanharam através das redes sociais.
Enquanto o pessoal daqui do templo estão se colocando em pé para receberem a bênção, para a impetração da bênção apostólica, deixa eu dizer a você que está em casa, que talvez você tenha alguns que gostam de participar da EBD de forma online, pode ter se perguntado, e agora, pastor, já que a escola bíblica vai ser presencial, e eu gosto de assistir a EBD da classe de adultos, como é que faço? Bem, fique tranquilo que o culto, a escola bíblica dominical da classe de adultos será transmitida ao vivo pelo Facebook, no canal da igreja no Face, no domingo pela manhã, tá bom? Então você poderá acompanhar a aula da escola bíblica dominical pela manhã através da fanpage da nossa igreja às 9 horas da manhã de domingo, tá bom? Nós vamos curvar nossa cabeça, vamos fechar os nossos olhos e após a bênção apostólica e coração silenciosa, teremos interrompido o culto coletivo desta noite. Com o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos e com todo o Israel de Deus, agora e para sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe. Vão em paz. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.